Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alvorada Espiritual e nós vamos estar dando continuidade ao novo livro que nós estamos estudando, que é o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Nós vamos continuar o primeiro item deste livro, que é a Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Antes de irmos para o estudo de hoje, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo e deixar o like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos assim para vocês. Mais tarde, reconheceu-se que o cesto e a prancheta, na realidade, não formavam senão um apêndice da mão, e o médio, tomando diretamente o lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Por esse meio, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. É hoje o mais difundido, tanto mais que o número de pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e se multiplica todos os dias. A experiência, enfim, fez conhecer várias outras variedades na faculdade medianímica, e soube-se que as comunicações poderiam igualmente ter lugar pela palavra, pelo ouvido, pela vista, pelo tato, etc. E mesmo pela escrita direta dos espíritos, quer dizer, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Obtido o fato, um ponto essencial ficava a constatar: o papel do médium nas respostas e a parte que ele pode nelas tomar, mecanicamente e moralmente. Duas circunstâncias capitais que não poderiam escapar a um observador atento podem resolver a questão. A primeira é o modo pelo qual o cesto se move sob sua influência, pela só imposição dos dedos sobre a borda. O exame demonstra a possibilidade de uma direção qualquer. Essa impossibilidade se torna, sobretudo, patente quando duas ou três pessoas se colocam ao mesmo tempo no mesmo cesto. Seria preciso, entre elas, uma coordenação de movimentos verdadeiramente fenomenal. Precisaria mais concordância de pensamentos para que pudessem se entender sobre a resposta a dar para a questão proposta. Um outro fato não menos singular vem ainda juntar-se à dificuldade, a mudança radical da escrita segundo o espírito que se manifesta, e cada vez que o mesmo espírito retorna, sua escrita se reproduz. Seria preciso, pois, que o médium se aplicasse a mudar sua própria caligrafia de 20 maneiras diferentes e, sobretudo, que ele pudesse se lembrar da que pertence a este ou aquele espírito. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas que estão, na maioria das vezes, sobretudo quando se trata de questões abstratas ou científicas, notoriamente fora dos conhecimentos, e algumas vezes da capacidade intelectual do médium, que de resto, comumente, não tem consciência do que se escreve sob sua influência, que, muito frequentemente mesmo, não ouve ou não compreende a questão proposta, uma vez que pode ser numa língua que lhe é estranha ou mesmo mentalmente, e que a resposta pode ser dada nessa língua. Acontece frequentemente, enfim, que o cesto escreve espontaneamente, sem questão prévia sobre um objeto qualquer e inteiramente inesperado. Essas respostas, em certos casos, têm uma tal marca de sabedoria, de profundidade e de oportunidade. Revelam pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não poderiam emanar senão de uma inteligência superior, marcada pela mais pura moralidade. Outras vezes, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais mesmo, que a razão se recusa a crer que possam proceder da mesma fonte.
Essa diversidade de linguagens não pode se explicar senão pela diversidade de inteligências que se manifestam. Essas inteligências estão na humanidade ou fora dela? Tal é o ponto a esclarecer e do qual se encontrará a explicação completa nesta obra, tal como foi dada pelos próprios Espíritos. Eis aqui, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações, que não se passam com mistério, mas à luz do dia, que todos podem ver e constatar, que não são privilégios apenas de um indivíduo, mas que milhares de pessoas repetem todos os dias à vontade. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e do momento que eles revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Várias teorias foram emitidas a esse respeito. Examiná-las-emos todas em sua hora, e veremos se elas podem fornecer a razão de todos os fatos que se produzem. Admitamos até lá a existência de seres distintos da humanidade, uma vez que tal é a explicação fornecida pelas inteligências que se revelam, e vejamos o que nos dizem. Os próprios seres que se comunicam designam-se, como o dissemos, sob o nome de espíritos ou de gênios, e como tendo pertencido pelo menos alguns a homens que viveram sobre a terra. Constitui o mundo espiritual como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal. Resumimos assim, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que eles nos transmitiram, a fim de responder mais facilmente a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou um universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, quer dizer, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal não é senão secundário, poderia cessar de existir ou não ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte torna-os livres. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que atingiram certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre os outros. A alma é um espírito encarnado, do qual o corpo não é senão um envoltório. Há no homem três coisas. Primeiro, o corpo ou ser material análogo aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O homem tem assim duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, dos quais tem um instinto. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço, ou perispírito, que une o corpo e o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode acidentalmente tornar-se visível e mesmo tangível, como ocorre no fenômeno das aparições. O espírito não é assim um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que em certos casos é apreciado pelos sentidos da visão,
audição e tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em força, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua aproximação de Deus, a pureza de seus sentimentos e seu amor ao bem. São os anjos ou espíritos puros. As outras classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões: o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Eles se comprazem no mal. Entre eles há os que não são nem muito bons nem muito maus, mais trapalhões e importunos que maus. A malícia e as inconsequências parecem ser sua diversão. São os espíritos estouvados ou levianos. Os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem. Todos progridem, passando por diferentes graus de hierarquia espírita. Esse progresso ocorre pela encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que devem suportar por várias vezes, até que hajam alcançado a perfeição absoluta. É uma espécie de exame severo ou depurador, de onde eles saem mais ou menos purificados. Deixando o corpo, a alma reentra no mundo dos espíritos, de onde havia saído, para retomar uma nova existência material. Depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. O espírito devendo passar por várias encarnações, disso resulta que todos tivemos várias existências e que teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas, seja sobre a terra, seja em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou espírito possa se encarnar no corpo de um animal. Há entre esta doutrina da encarnação e a da metempsicose, tal como a admitem certas seitas, uma diferença característica que é explicada na sequência da obra. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas, mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para atingir a perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação do bom espírito, e o homem perverso a de um espírito impuro. A alma tinha sua individualidade antes da sua encarnação e a conserva depois da sua separação do corpo. Na sua reentrada no mundo dos espíritos, a alma aí reencontra todos aqueles que conheceu sobre a terra, e todas as suas existências anteriores se retratam em sua memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração de sua alma aproxima-se dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca toda a sua alegria na satisfação dos apetites grosseiros, aproxima-se dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós.
Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados e que não encontram uma solução racional senão no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos solicitam para o bem, sustentam-nos nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos solicitam o mal. É para eles uma alegria ver-nos sucumbir e nos assemelharmos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas ocorrem pela influência, boa ou má, que eles exercem sobre nós com o nosso desconhecimento. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas e más inspirações. As comunicações ostensivas ocorrem por meio da escrita, da palavra ou outras manifestações materiais, e mais frequentemente por intermédio dos médiuns, que lhes servem de instrumento. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. Podem-se evocar todos os espíritos, aqueles que animaram homens obscuros como aqueles de personagens mais ilustres, qualquer que seja a época na qual tenham vivido, os de nossos parentes, de nossos amigos ou de nossos inimigos, e com isso obter por comunicações escritas ou verbais conselhos e informações sobre a sua situação no além-túmulo, sobre seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes são permitidas nos fazer. Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia, pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se alegram nas reuniões sérias, onde dominem o amor do bem e o desejo sincero de instruir-se e melhorar-se. Sua presença afasta os espíritos inferiores que aí encontram, ao contrário, um livre acesso e podem agir com toda liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas só pela curiosidade, e por toda parte onde se encontrem os maus instintos. Longe de eles obterem bons avisos ou ensinamentos úteis, não se deve esperar senão futilidades, mentiras, maus gracejos ou mistificações, porque eles tomam emprestado frequentemente nomes venerados para melhor induzir ao erro. A distinção dos bons e dos maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, marcada pela mais alta moralidade, livre de toda paixão inferior. Seus conselhos exaltam a mais pura sabedoria e têm sempre por objetivo o nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, frequentemente trivial e mesmo grosseira. Se dizem por vezes coisas boas e verdadeiras, mais frequentemente dizem coisas falsas e absurdas, por malícia ou por ignorância. Eles se divertem com a credulidade e se distraem às custas daqueles que os interrogam, vangloriando-se da sua vaidade, embalando seus desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na total acepção da palavra, não ocorrem senão nos centros sérios, naqueles cujos membros estão unidos por uma comunhão de pensamentos para o bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Quer dizer, fazer o bem e não fazer o mal. O homem encontra neste princípio a regra universal de conduta para suas menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal e nos prendem à matéria.
que o homem que desde este mundo desliga-se da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e pelo amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. Que cada um de nós deve se tornar útil segundo suas faculdades e os meios que Deus colocou entre suas mãos para prová-lo. Que o forte e o poderoso deve apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa de sua força e do seu poder para oprimir seu semelhante, viola a lei de Deus. Ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos, nada podendo ser oculto, o hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas descobertas, que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com os quais agimos mal é um dos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos são fixados penas e gozos que nos são desconhecidos sobre a terra. Mas eles nos ensinaram também que não há faltas irremessíveis e que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra o meio nas diferentes existências que lhe permite avançar, segundo o seu desejo e seus esforços, na senda do progresso e na direção da perfeição, que é seu objetivo final. Este é o resumo da doutrina espírita, como resulta do ensinamento dado pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que se lhe impõem.